pessoal, na análise de hoje nós vamos falar de Midtown Madness, um jogo que eu comprei há 8 anos numa loja aqui na zona norte do Rio. E esse jogo, coincidentemente, ele é feito pela Ubisoft, a mesma produtora que hoje faz a trilogia Assassin's Creed. Por que eu decidi falar sobre Midtown Madness? Porque basicamente eu quis. E também porque recentemente eu baixei o Midtown Madness 2, então por isso eu decidi fazer um review completo sobre esse jogo que já não está mais à venda no mercado e mostrar pra vocês, caso vocês não conheçam. Inclusive naquela época, quando eu comprei esse jogo, estava indeciso entre esse jogo ou Nicktoons Racing, que eu fiz um vídeo anteriormente sobre. E como o Nicktoons Racing precisava da placa 3D para rodar, já dizia bem claramente na capa, precisa de placa 3D, então eu decidi comprar o Midtown Madness. Até porque o meu PC não tinha a placa. Então vamos pro review de Midtown Madness 1. Midtown Madness é uma série onde respeitar o trânsito, parar pelo sinal vermelho pode ser altamente desconsiderável. O que vale mesmo é cortar caminho, chegando o mais rápido possível ao seu destino. Esta é a edição Chicago, podendo visitar vários pontos turísticos da cidade. A torre da Sears, hoje chamado Willis Tower. You know what the Sears Tower is, right? Just go to the Sears Tower and look up. Entrar no planetário, o aeroporto falido Maxfield, o aquário, o Inside Soldier Field, Chinatown e principalmente passar pelo elevado. Ele possui ao todo 10 carros, 5 deles estão travados. Para desbloquear você tem que fazer os modos de jogo. Os modos Blitz, que é um time trial, o modo Circuit, circuito de um ponto ao outro, e o modo circuito fechado. Aqui é o principal modo onde vale cortar caminho, se desesperar pelo fato para chegar em primeiro lugar. That Cadillac Eldorado is a beauty. Os carros desbloqueáveis vão desde Mustangs clássicos envenenados a ônibus da cidade. O modo de câmera, infelizmente, não são muitos. Tem a clássica visão em terceira pessoa atrás do carro, tem a visão do painel do carro também. Não é a perfeição dos carros premium do Gran Turismo 5. É mais parecido com a visão de dentro do carro do jogo The Need for Speed, de 1996. Mas se ao menos os carros standard do Gran Turismo 5 tivessem cockpit similar, seria muito melhor que a silhueta que eles oferecem. Há também a visão similar de uma grua de uma câmera e a wide cam, a câmera larga. Infelizmente não há outras visões de câmeras e realmente não entendo a necessidade da wide cam. Será que a Microsoft já previu jogos em multimonitores? Os gráficos provavelmente são melhores do que está vendo na tela. Infelizmente a placa, por ser muito nova, o jogo não leu, fazendo o render em vez de hardware ficando em software, ficando esse troço. O som não é lá grande coisa, e a dificuldade está concentrada na hora de abrir o carro mais rápido do jogo, o Panos GTR. É necessário zerar todo o jogo no modo Pro, no qual, diferentemente do amador que basta chegar aos 3 primeiros, para passar de fase é necessário vencer as corridas. Apesar de não ser um jogo longo, no modo Pro ele oferece bons desafios. Além disso, é divertido no modo Cruising ficar escapando da polícia. Ele vai receber uma nota final 8. Um ano depois foi lançado Midtown Madness 2. Veja algumas mudanças que tiveram com relação ao primeiro jogo. Em primeiro lugar foi adicionado Crash Course, ou devia chamar PNDS. São testes que você pode fazer tanto para ser um motorista de táxi em Londres, cujos testes se baseiam no estereótipo de carros dando marcha ré em 180 graus, pulando de barco em barco, até... Típico Midtown Madness, merece até um selo. Quando não, você pode tentar em São Francisco, fazendo missões para escapar da polícia, pular para um barco e treinar para ser dublê de cinema e passar dos checkpoints acima de 50 milhas por hora. Essa missão é mó difícil e leva várias tentativas, mas como nós somos fodas like a boss, conseguimos. Veja você mesmo. Remember, the cameras are rolling here. Waste time, you waste money. You waste money, you blow our production.
just unlocked a custom paint job for the new Beetle RSI. Não sei se é porque meu jogo é ripado, pago no The Pirate Bay, mas senti falta da abertura do jogo. É um erro que se repete desde o primeiro jogo. Uma abertura não é tão essencial assim, mas em homenagem nós fizemos a nossa. Rede Globo apresenta Midtown Ops, Loucura na Cidade Grande, o jogo, parte 2. Como sempre, a dublagem aumenta desnecessariamente o nome do oficial dos filmes e jogos. Esquecemos de falar. No segundo jogo agora possui 2 cidades. Ah é, já falamos lá no Crash Course. Mas a Microsoft deve pensar que o jogador é imbecil. Essas 2 cidades são muito pequenas. Ao somar suas áreas, dão aproximadamente a área do Chicago do primeiro jogo. E o mais interessante é que em Londres você pode visitar com o seu carro o metrô. O número dos carros aumentaram. Os 9 carros principais do primeiro jogo estão disponíveis, com algumas novidades, como o ônibus londrino e o Mini Cooper. Ao contrário do primeiro game, não é explícito como desbloquear os outros. Como assim não é explícito? Alguém tem que aumentar o grau do óculos aqui. Os gráficos apresentam evolução, disponibilizando até resoluções de 1440 por 900. Estamos falando em 2000, não tínhamos monitores do formato retângulo que temos hoje. Através do patch consegui resoluções maiores ainda. Pena que os painéis dos carros não acompanharam. Tem um vazio delimitando o 4x3. Lembra muito em CGs da Dona Globo. 7.000 votos, 51% dos torcedores brasileiros querem o Luiz Felipe Scolari como técnico da seleção brasileira. As corridas de checkpoints, as corridas de circuitos e as tão famosas Blitz continuam. E completando, destrava pinturas e carros. Midtown Madness 2 é um jogo facilmente hackeado, podendo colocar novos carros no game. Não há um prazer maior do que passar pela ponte Golden Gate com um Chevette ou então pegar o DeLorean e viajar no tempo em Londres. Como o nível de dificuldade aumentou bastante com as Crash Course, melhoraram os gráficos, mas houve piora no fato das cidades estarem menores, eu coloco uma nota final como 8,5. Em 2003 foi lançado o Midtown Madness 3 para o Xbox, o primeiro Xbox. Mas como eu não tenho o jogo, fico com um review desse cara. The Midtown Madness series has always been about open city roads and checkpoint style race. Midtown Madness 3 is the first in the series to be developed by someone other than Angel Studios, which has since been purchased by Rockstar to go on to make the Midnight Club series. Basically, you know, this new development team sticks pretty close to the same blueprint that was used to develop Midtown Madness 2 and 1, and the resulting game is pretty much the same style of checkpoint racing. The game has a collection of single-player modes, but in the end, the single-player game isn't really all that important. You can play Work Undercover mode, which kind of puts you through different paces, sets up kind of a loose storyline for the racing, and puts you in a series of vehicles, and this really kind of is hit and miss. Some of it's pretty good, but you know, there's nothing really fun about racing in an armored car because the car just goes so slow. They're just gets really boring really fast. Pessoal, não temos mais tempo para falar mais nada sobre Midtown Madness sempre. Então é isso aí. Até a próxima. Falou!